Olá pessoal, Dr. Doraldo Nassar Júnior, oftalmologista. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar algumas coisas que a gente vem observando durante esses um pouquinho mais já, né, de aulas remotas, né? As escolas adotaram esse sistema que eu achei excelente, né? Foi uma solução que as escolas encontraram para poder dar continuidade aos estudos das crianças, né? Para que elas não percam o ano, investiram pesado na tecnologia das plataformas digitais aí para poder dar um suporte, né? E realmente isso foi uma solução muito bacana que foi adotada nesse período aí de que nós ainda estamos passando de pandemia. Provavelmente muitas escolas estão de férias agora, né? E alguns pais, algumas crianças têm passado com a gente no consultório com muita queixa, né? De lacrimejamento, dor de cabeça, embaçamento visual, algumas necessitam de óculos, né? E, enfim. Então a gente tem orientado o seguinte, né? Tanto as escolas quanto aos pais que não ultrapasse o limite de tolerância de cada criança. Então a gente vai dividir mais ou menos por idade. Por exemplo, crianças de 0 a 6 anos de idade, o olho está em crescimento. Se a criança ficar no celular, no tablet, vendo filminho ou vendo muito tempo, mais do que 2 horas por dia, isso pode gerar uma miopização, que o olho vai crescer mais do que deveria nesse período de crescimento. E isso vai deixar o olho míope, tá? A criança vai ter problema de visão futura. Nos alguns lugares da Europa, principalmente na Inglaterra, foi proibido o uso de celular, tablets e adjacentes para crianças até 2 anos. Se a criança for pega em local público, usando o celular, tablets e etc., o pai é multado. E aqui no Brasil a gente tem que tomar esse cuidado, que a gente vê em restaurantes, crianças usando o tablet, né, para distrair enquanto o pai está almoçando, enfim. Mas voltando à aula, o que é ideal? Então uma criança de 6 anos que já entrou na aula normal lá, ela tem sua aula de história, sua aula de alfabetização, etc., eu acho muito prudente que não passe de meia hora, 30 minutos é o ideal para cada aula. Tá? Então eu acho que as escolas têm adotado esse sistema de 30 minutos, a maioria, tá? Com intervalos mínimos de 10 a 20 minutos. O ideal seria 20. E nesses 20 minutos de intervalo, procure tirar a criança do ambiente que ela está. Se é um ambiente fechado, que ela não consegue olhar para longe, ela não descansa a vista. Então, assim, eu sempre digo, perto cansa a vista, de longe descansa. Então, por que perto cansa? Porque existe uma lentezinha dentro do nosso olho, chamada cristalino, que toda vez que a gente está trabalhando com a visão de perto, essa lente contrai uma musculatura, e essa musculatura, como qualquer musculatura, está trabalhando excessivamente durante esses 30 minutos. Então, a dica é, mesmo trabalhando de perto, de vez em quando dá uma olhadinha longe, tira o foco de perto e olha para longe. Mas você está às vezes no escritório, numa sala fechada, então nos 20 minutos de intervalo, deixa a criança sair, tomar um ar, vai no quintal, se tiver quintal, se não mora em apartamento, vai na varanda, olha para longe. Outra dica é piscar durante o trabalho no computador, tá? Isso vale para todos nós, não é só para criança. Dá umas piscadas. E também aconselho as escolas, já que as escolas investiram pesado, né, nessa questão de plataformas digitais e tal, também acrescentar aulas de educação física, aulas de arte, aulas de música, alguma coisa de desenho, uma coisa que fuja um pouco daquela rotina, porque as crianças, principalmente os pequenos, eles ficam muito limitados à tela. E o desenvolvimento essencial, o neurodesenvolvimento da criança, ele é muito importante nessa fase. Então isso pode afetar o neurodesenvolvimento da criança se ela ficar o dia inteiro na frente do computador. Então, até 6 anos, 2 horas por dia é o limite máximo exigido e indicado. Eu sei que acaba passando desse tempo, porque, por exemplo, numa aula normal,
numa escola, às vezes você tem 4, 5, 6 aulas de meia hora por dia. Lógico, se a escola respeitar 30 minutos de intervalo, ou 20 minutos de intervalo, ou 10 no mínimo, ela vai conseguir dar essa aula bem. E eu não aconselho mais do que 30 minutos por aula, tá? Isso fique bem claro. Levar a sua criança, se tiver sintoma, ao oftalmologista, isso é importante. Eu sugiro aos pais que a partir dos 3, 4 anos de idade, mesmo que a criança não tenha queixa, vá verificar. Será que essa criança não está hipermétrope, está enxergando bem, mas está forçando o seu cristalino? Ou tem um astigmatismo? Ou se tiver uma miopia, ela já vai reclamar que não enxerga de longe. Mas assim, se tiver queixa de sintoma de cansaço, dor de cabeça, lacrimejamento, aí leva com certeza. Porque mesmo que ela tenha um pequeno grau, é interessante receitar um óculos de descanso, que é um óculos com lente de filtro azul para proteger da agressão que o LED provoca nos olhos, né? A luz azul a longo prazo pode trazer degenerações maculares na retina, no fundo do olho. Então todos nós devemos nos proteger com o filtro azul, que por exemplo esse óculos que eu estou usando, ele tem uma lente que protege da luz azul emitida pelo LED, tá? Mesma coisa quando a gente sai no sol, que usa um óculos de proteção solar, tá? Então essa é a dica que eu dou para hoje, tá? Se vocês quiserem acessar os nossos canais de comunicação, nós temos lá o www.nassar.com.br, que é o nosso site, tá? Lá tem várias dicas para vocês. E fica aí o nosso telefone aqui em Indaiatuba, 19 9821 8855, que é o WhatsApp, 982118855, e em Santo André, 11 98228 0272. E vou deixar o meu também, que é 19 99302 0708. Aqui o Instituto Oftalmológico de Indaiatuba, em Santo André, Instituto Nassar de Oftalmologia. Foi um prazer deixar essas dicas, contem com a gente, estamos às ordens para tirar algumas dúvidas. Bom dia.